hoje a gente vai fazer uma bancada de marceneiro para quem é iniciante, para quem está começando na marcenaria e ainda não tem um lugar para fazer os seus objetos. Esse vídeo está muito especial, porque além de eu fazer essa bancada, esse modelo de bancada que eu escolhi aqui para fazer com vocês, eu vou também dar todos os detalhes do porquê que eu estou fazendo cada uma dessas coisas, né? E também variações de como fazer cada uma dessas coisas, para você poder escolher o formato que você quiser de bancada, para você entender cada detalhe e fazer a bancada do jeito que você quiser. Tá? Esse projeto está realmente muito legal para você que está começando, porque eu vou fazer ele com realmente muito poucos equipamentos. Tá? O meu objetivo aqui é te dar todas as dicas, todos os macetes para você usar o mínimo de equipamentos possíveis. Então eu quero começar falando como seria uma bancada de marceneiro tradicional. Quais características que ela tem que ter? Bom, você já está vendo aqui que a gente tem um monte de madeiras pinos, né, em diversos formatos, né, sarrafos, pranchas, pranchão. Eu já vou falar um pouquinho melhor de todos esses formatos e por que eles estão aqui e como que a gente vai usar eles. Mas primeiro é o seguinte, uma bancada de marceneiro tradicional, todo mundo sabe que ela precisa inicialmente ser pesada e estável. Por que ela tem que ser pesada e estável? Tá? E vamos separar essas duas situações. Bom, ela tem que ser estável porque ela não... Aliás, as duas coisas, né? Porque ela não pode mexer enquanto você trabalha. Uma coisa muito tradicional na marcenaria é você planar uma madeira. Quando você pega uma plana e faz aquele movimento tradicional de empurrar para frente, se a sua bancada não for realmente muito estável e pesada, ela vai tender a mexer, né? Ela pode sair correndo e aí realmente isso não pode acontecer. Uma bancada de marceneiro ela tem que ficar estável, segura no lugar e não se mexer para você realizar o seu trabalho, tá? Então vamos separar essas duas coisas. A bancada precisa ser estável, né? Ela precisa ser toda firme, robusta. Beleza, então ela tem que ter uma ótima amarração em si, né? As peças dela têm que ser robustas o suficiente, ela tem que ter amarração suficiente entre elas, travessas, caibros, enfim, pernas, tudo que tiver na bancada tem que amarrar ela para ela não mexer entre si, né? Ela não pode ser aquele móvel que mexe. Isso é a primeira coisa. E depois o lance dela ser pesado o suficiente, né? Ela tem que ter um peso para quando você fizer o seu trabalho, ela realmente não sair correndo, ela não andar, né, como, enfim, um móvel normal, como uma bancada muito leve, né? Ela mexeria se você for fazer qualquer coisa assim. Mas você já está vendo os pinos, a gente já começou a falar sobre isso. Então aqui é o seguinte, eu escolhi fazer de madeira pinos porque o pinos é uma madeira muito mais fácil de trabalhar, muito mais simples de achar também do que a maioria das madeiras. E outra coisa, ela é muito mais barata. Então para quem está começando, não começou a fazer os seus projetos, não sabe muito bem aí como mexer, o que faz, não tem muitos equipamentos, realmente não tem muito como a gente fugir do pinos nessa situação. Tá? O pinos vai servir muito bem para a gente fazer a nossa primeira bancada. E depois, mais para frente, se você quiser fazer uma bancada mais complexa, quando você já tiver habilidade, já tiver maquinário suficiente, aí são outros 500, tá? Nesse momento, o pinos realmente vai ser muito bom para a gente. Então vamos lá, o que a gente vai fazer nessa questão do pinos para ela ser uma bancada robusta e pesada? Bom, a gente vai fazer uma amarração muito boa nessa bancada. Fora que a gente vai usar espessuras interessantes, né? A gente vai usar a espessura na perna, a gente vai usar uma espessura boa nas travessas, então tudo isso vai garantir a amarração. Fora que além dela ter um tampo em cima, ela também vai ter um tampo embaixo e vai ter uma estrutura interna para eu poder botar algumas coisas, para a gente armazenar algumas coisas ali dentro da nossa bancada. Isso é outra coisa muito importante, né? Você usar o espaço interno da sua bancada, ou seja, abaixo do tampo, para você poder armazenar algumas coisas. Então a gente vai conseguir esse peso numa bancada de pinos, por exemplo, se a gente botar bastante coisa nela, né? Realmente você tiver bastante material nela, mas o ideal não é isso. O ideal é você realmente fixar ela ou na parede ou no chão aí da sua casa, do seu apartamento, tá? Eu já tive bancadas de marcenaria que eram feitas de maçaranduba, só que não eram densas, espessas o suficiente, né? Não tinham robustez de peça e a bancada não era muito pesada. Então ela mexia mesmo assim e eu tive que fixar no chão. Eu já fiz isso algumas vezes e funciona muito bem, tá bom? Então você pode escolher fixar na parede ou no chão nesse primeiro momento que você não vai fazer uma bancada com peso suficiente para aguentar todo o trabalho que a gente vai precisar fazer em cima dela. Uma outra característica, não menos importante da bancada de marceneiro, é que ela precisa ter um tampo totalmente plano e nivelado, tá? Então, o tampo da sua bancada vai ser a sua referência para montar os seus móveis. Então é importante que ela tenha um tampo completamente plano, tá? Eu acho muito bonito bancada de marceneiro que é feito com várias madeiras, o próprio tampo é feito com vários caibros, né, ou várias pernas de madeira
juntas e niveladas. Só que a questão é o seguinte, é muito bonito, mas nivelar isso tudo é muito complicado, tá? Então, nessa bancada aqui de marceneiro iniciante, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o tampo com uma chapa de compensado, tá? Na verdade, uma não. Eu vou duplicar, fazer um tampo bem grosso, vai ser tudo bem legal, mas a gente não vai usar, por exemplo, sarrafos de madeira, como a gente tem aqui, ó, um monte de sarrafos de pinos. Eu poderia fazer o meu tampo com ele, mas eu não vou. Na verdade, esses sarrafos vão ser usados para fazer o tampo inferior da bancada, onde eu vou armazenar algumas coisas. Então, ele não precisa estar totalmente plano, nivelado e tudo mais, tá? Ele só vai estar lixadinho, bem interessante, mas enfim, não tem aquela rigorosidade que a gente precisa ter com o tampo superior da bancada. A próxima coisa que a gente vai falar é a respeito do formato das madeiras. Bom, você já reparou aqui que tem diversos formatos, né? A gente tem, por exemplo, uma prancha de pinos aqui. A gente tem aqui, ó, um exemplo de um caibro de pinos, ou perna de pinos, a gente chama isso aqui de perna. A gente tem também outros formatos como sarrafo, ripas, que já são pranchas cortadas. Tá um pouco confuso? Tá bom, então vamos lá. Quando você chega numa madeireira para comprar uma peça de pinos, você tem basicamente esses dois formatos aqui para comprar, ó. Ou você vai comprar ela numa prancha, e essa prancha geralmente vem com 30 centímetros, tá? Ou menos, um pouco menos, pode ser com 25, mas geralmente 30 centímetros. Com espessura de 2 centímetros, então você tem aqui 2, aqui 30, e o comprimento dela geralmente com 3 metros. Aliás, tudo isso que a gente vai falar aqui, tudo não, né? Porque eles vão se resumir realmente os formatos em prancha e caibro, ou perna, tá? Então, tanto um quanto o outro vão ter 3 metros de comprimento, tá? Você vai contar com isso para poder fazer a sua bancada, beleza? Então, essa aqui vai ser a prancha 30 por 2 centímetros, digamos assim, de bitola. E esse aqui é o caibro, né? Que vai ser 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7. Vai depender de quanto você vai conseguir achar. É claro que para fazer um pé de bancada, quanto mais grosso, melhor. Aqui a gente está falando em centímetros, tá? Esse aqui deve ter mais ou menos 7 centímetros. Tá com quase 7, uns 3 milímetros a menos. Então, ó, ele tem uma boa espessura, tá? Para você fazer um pé de bancada que fica até legal. Mas vamos lá. Então, se a gente tem a prancha e tem o caibro, o que são esses outros aqui? Bom, deixa eu pegar aqui apenas uma seção, né? Aliás, vou pegar as duas seções para você entender melhor. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um pranchão, que em vez aliás, ele tem 30 centímetros aqui, ele teve, né, 3 metros aqui, só que aqui, em vez de ter 2 centímetros, ele tem mais, ele tem 3,5. Você pode encontrar com 3,5, 4, né, vai ser um pouquinho mais largo, e aí vai ser mais interessante para a gente trabalhar as travessas, para a gente trabalhar, inclusive, as pernas. Então, ó, eu tô aqui com uma seçãozinha, uma pequena seção, do formato que eu vou usar aqui, ó. Eu tenho duas peças aqui que estão com, sei lá, quase 1 metro, tá? Essa mesma seção, essa seção tá com 14 por 3,5. Por que 14? Porque eu peguei uma prancha de 30, que não tinha exatamente 30, cortei ao meio e eu fiquei aqui com 14, tá? Quero lembrar o seguinte, essas peças aqui, assim como alguns outros trabalhos que eu já fiz aqui no canal, alguns outros projetos, elas estão sendo reaproveitadas de um outro projeto. E eu meio que adaptei meu projeto para essas peças aqui, porque eu queria aproveitá-las, não queria jogar fora. Por isso que eu estou também te explicando que você pode fazer não só o pé com pranchão, como eu vou fazer com esse aqui, como também fazer de caibro. Então por isso que eu já tenho as minhas peças todas pré-cortadas, né? Eu já tenho esse pedaço com 14, em vez de estar com 30, né? Com uma prancha original. Eu já tenho essa peça aqui, infelizmente, cortada com 1 metro, né? Essas outras aqui do lado são as mesmas peças que estão cortadas com 1,80 m e poucos. Então, eu tive que usar isso daqui para fazer o meu projeto, tá? No seu caso, como você vai cortar tudo do zero, você pode adaptar as medidas se você quiser, mas eu já estou te trazendo aqui, vou te passar todas as medidas de um projeto redondinho, tá? De um projeto todo certinho, que eu já adaptei, já está tudo bonitinho, para você fazer aí com tranquilidade, sem se preocupar, beleza? E já que a gente está falando de formato de madeira, eu quero aproveitar para te dar uma dica. Você que não tem ainda uma serra circular de bancada ou uma serra circular manual, o que eu indico que você faça quando você for fazer a sua bancada? Compre todas as madeiras. Quando você for comprar, por exemplo, uma prancha de pinos dessa daqui, você não vai comprar inteira assim. Você tem que comprar ela toda ripada. O que é ripada? Ela já cortada assim, ó, em formato de ripas ou em formato de sarrafo. Quer dizer, qual é a diferença de ripa? Esse aqui, ó, um pouquinho mais grosso, ó. Qual é a diferença de ripas e sarrafos? Bom, basicamente, no meu entendimento,
Ripas elas vão até 5, 6, 7 centímetros de largura, né? Essa largura aqui. E os sarrafos já são a partir disso, 8, 10, 12 centímetros. Aqui você tem um sarrafo. Tá uma diferença, não é nada demais, é só uma nomenclatura mesmo pra gente saber. Então, a minha dica para você é o seguinte, já compre essa tábua toda cortada, quando eu digo em ripa, quando eu digo ripada, quer dizer ao longo dela, tá? Esse corte transversal, você vai deixar para fazer 1 a 1, né, com a ferramenta manual, ou então com uma serra tico-tico, com a ferramenta que você tiver aí. Eu vou fazer aqui com uma ferramenta manual, porque esses cortes transversais, eu gosto mais de fazer com ferramenta manual do que com tico-tico, tá? Mas a minha dica, nesse momento, é essa. Entenda as medidas do projeto, anota tudo direitinho. Se você quiser pegar as minhas, ótimo. Se quiser adaptar, tranquilo também. Mas já chega na madeireira e pede tudo cortado, tá? Pelo menos as ripas ao longo delas pede cortado. Por exemplo, essa ripona aqui, ó, eu poderia tirar várias seções dela, tá? Mas eu não vou pedir um monte de pedacinho para madeireira, eu só vou pedir a ripa longa. Por quê? Chegando na minha oficina eu corto e eu não tenho tanto custo, porque provavelmente você vai pagar por cada um desses cortes também. A próxima coisa que eu quero te falar é o seguinte: geralmente em mancadas de marcenaria tradicionais a gente tem a união de todas as madeiras, né, tanto o tampo quanto as pernas de todas as travessas feitas com encaixes, diversos encaixes de madeira diferentes, né? Seja espiga, goivete, rabo de andorinha. Eu sei que você, como iniciante, pode não estar entendendo muito o que eu estou falando, mas enfim, os encaixes de madeira são formas de você unir as madeiras sem usar ferragem. Tá? Você consegue fazer um encaixe entre essas madeiras usando somente cola e a união dessas madeiras, né, para garantir toda a robustez da peça. Enfim, era exatamente assim como era feito antigamente. Você, mesmo não tendo começado na marcenaria, já deve imaginar. Antigamente não existia prego, parafuso, esse tipo de coisa. Então, tudo era feito na base do encaixe de madeira mesmo. E essas bancadas de marceneiro a gente já sabe, né? Elas têm realmente aquela coisa bem tradicional, como a gente já está falando aqui. São fortes, robustas, madeiras densas, pesadas, estáveis e também feitas com encaixes e cheio de outras artimanhas que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, beleza? Mas então o que a gente vai fazer no nosso caso, né? Normalmente, a gente, quando está começando, a gente pega um monte de madeira ali, por exemplo, pega os pés e fixa com parafuso nas travessas, fixa o tampo com parafuso, faz tudo com parafuso mesmo, tá? E, naturalmente, esse projeto iria ser feito assim. Só que eu queria trazer não só um pouquinho mais de desafio, né, para quem está começando, uma coisa simples, tranquila de fazer, que além disso vai trazer também a robustez do encaixe para nossa peça, para nossa bancada. Então eu fiz questão de trazer um ou outro encaixe, coisas simples, muito tranquilas, tá? Que se você não quiser fazer do jeito que eu estou fazendo, eu também vou te apresentar outra forma de fazer esses encaixes, que vai ser muito interessante também, beleza? Bom, então pessoal, para a gente começar o nosso projeto, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma espécie de projeto de bolso. Eu chamei de projeto de bolso. O que seria isso? Isso aqui é uma lista de peças, né? Para a gente começar a cortar as peças que a gente vai ter. E aí eu separei aqui de alguma forma que eu identificasse aqui numa oficina. Não sei se você lembra que eu falei que essas peças mais grossas aqui, ó, elas vêm de um pranchão de 30 centímetros. Então eu botei aqui, ó, pranchão. Todas as peças que estavam no pranchão, elas iam virar essas aqui, ó. Os pés, então eu ia tirar 4 pés desse tamanho. As travessas superiores maiores, então 2, tal, travessa superior menor. E assim vai. Bom, aqui tinha as pranchas, tudo que eu precisava tirar, travessa, o tampo inferior, apoio do tampo superior, enfim, várias coisas aqui. E aqui eu também já fui botando os processos que eu iria ter que realizar. E aqui eu também botei algumas técnicas que eu queria passar para vocês. Então, ó, corte longitudinal, que são os cortes assim, ó, que eu falei para vocês, ó, olhando para essa madeira aqui do canto, são os cortes ao longo. E aí você pode reparar nessas aqui que eu deixei separado, uma delas era esse pranchão aqui, ó, que tinha 14, que eu já dividi em 2, tá, para fazer as travessas superiores. E esse daqui era também uma ripa de 6 que virou uma ripa de 4, também para virar a peça daqui. E aí aqui é o seguinte, lembra que eu falei para você comprar todas as tábuas já ripadas, quer dizer, elas cortadas longitudinalmente, né, elas ao longo. Se você não conseguir fazer, corta com o que você tem aí, tá? Usa uma serra tico-tico, se você tiver serra circular manual, usa. Enfim, usa o que você tem disponível, tá? O importante é você realmente fazer isso, beleza? Então, eu já cortei as minhas peças aqui no longitudinal, né? Eu usei a serra circular, mas você vai fazer do jeito que tiver disponível aí pra você e não tem problema nenhum, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar a cortar aqui no sentido transversal, tá? Eu vou começar a cortar assim, ó, as peças todas no tamanho que
que elas precisam ficar ao longo, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou usar um arco serra para fazer esse exemplo aqui para você. Primeiro, para te mostrar que você realmente pode fazer com qualquer ferramenta, quer dizer, entre aspas, né? Enfim, você vai conseguir fazer com qualquer tipo de serra manual, com tico-tico, enfim, qualquer ferramenta mesmo. Cada uma tem o seu desempenho. E eu escolhi o arco serra não só porque eu acho que ele tem um bom corte, mas porque eu gosto de cortar com arco serra. Então vamos aproveitar para falar rapidamente aqui dos serrotes. Aqui a gente tem o serrote japonês, que ele tem um corte muito bom. Enfim, é bem diferente desses outros aqui, ó, porque ele corta puxando. Mas ele tem um dente muito afiado, enfim, a afiação já vem de fábrica, então é muito bom. O arco serra também, essa serrinha dele também já vem afiação de fábrica. Na verdade, isso aqui você troca quando não tiver mais afiado. Então, por isso que eu gosto tanto do resultado do corte dele. Eu me acostumei a fazer, tem técnicas que eu sempre ensino nos meus vídeos, vou passar aqui para vocês. Por isso que eu gosto dele. Esses outros três aqui, ó, eu descobri que esses serrotes ocidentais, né, que não é o oriental, no caso esse japonês oriental, esses outros três são ocidentais. Por mais que essa pega daqui, ó, seja uma pega oriental, tá? Então, esses outros eu acho que não tem afiação de fábrica. E os dentes deles são muito grandes. Então, dá uma olhada aqui, ó. Por isso que eu acho que o acabamento deles não sai muito bom. Ó, vamos ver se dá para chegar um pouquinho mais perto, ó. Esse do meio é até um pouco melhor. Mas esse que tá mais enferrujado, ó, o tamanho do dente dele. Não tem a menor condição de eu cortar com ele, sabe? Eu, enfim, não gosto do corte, sai ruim, não tenho costume. Mas você vai usar o que você achar melhor, beleza? A gente vai usar agora o arco serra. Bom, e aí para cortar, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser conferir todos os cantos com o esquadro, tá? Eu já andei conferindo aqui, mas eu vou te mostrar como é que faz. Você vai pegar o seu esquadro e vai ou posicionar ele na lateral e conferir aqui nessa primeira parte da régua, né, da régua do esquadro, para ver se está batendo. Ou então você pega dessa forma aqui, ó, bate aqui e encosta ele aqui na ponta. E aí você vê se está tudo retinho. Se tiver alguma das duas pontas afastadas da madeira, minimamente inclinadas, é porque está fora do esquadro, né? Então eu já andei conferindo, esse lado aqui para mim está melhor. Então eu vou fazer o seguinte, vou puxar a medida daqui para cá. E eu vou tirar um pedaço desse lado daqui. Vou traçar com o meu esquadro e vou cortar aqui, beleza? Agora eu boto um pedacinho de madeira aqui, ó, debaixo da minha bancada, porque é tudo irregular aqui por baixo. E aí, com o sargento número 4, pode ser aí você comprar algum, se você não tem nenhum ainda, compra alguns sargentos desse tamanho aqui que vale a pena, eles têm um bom tamanho para você fazer quase tudo aí, tá? É claro que não vai prender coisa muito grande, mas ele é muito versátil. Então você pega um pedacinho também de MDF para proteger a sua peça de pinos, né? Que é a peça que você, enfim, está trabalhando em cima dela. E aí a gente prende um aqui próximo e vou prender um lá do outro lado também. Você vê que eu também tô sem bancada, então você também tem como dar um jeito de fazer, né? Arruma uma mesinha, 2 cavaletes, arruma um jeito aí de você conseguir apoiar uma peça. É claro, é legal que a sua mesinha seja um pouco estável, né? Essa bancadinha aqui, que é uma serra circular, ela é bem larga a base e tem uns pezinhos de borracha, ajuda muito. Mas nesse início, qualquer coisa que você tiver aí à mão já vai te ajudar, tá? E aí prende ele bem preso aqui com o sargento e vamos à luta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou seguir o máximo essa linha aqui possível, tá? Na verdade eu vou cortar para fora da linha, para cá, tá? À direita da linha. Então eu vou botar o meu dedo aqui para começar a posicionar minha lâmina e vou arrastá-la levemente para dar uma marcação. Agora que eu já dei a primeira marcação, eu vou vir seguindo aqui só para marcar embaixo também, ó. Marcar que eu digo é dar a primeira afundada, né? A gente quer afundar um pouquinho, né? A marcação é realmente uma arrastada. E aí você dá essa afundadinha aqui e vai fazendo de leve até você seguir sua linha. Porque se você errar aqui, você tem como consertar. Bom, beleza. Já segui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui pra frente. Sendo que na frente eu gosto de fazer o seguinte, eu costumo marcar lá na frente e aqui atrás. Então se eu já marquei aqui, ó, eu vou também fazer a mesma coisa aqui, ó. E beleza, já tem marcado lá e já tem marcado aqui. O ruim agora é que essa peça é realmente muito larga, ela tem 14 centímetros. E eu não costumo cortar a peça tão larga assim em ferramenta manual.
mas eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço. Eu vou afundar aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até esse traço se encontrar aqui no centro. E isso mantendo o meu arco serra o mais paralelo possível. Se eu quiser cortar muito inclinado aqui assim, eu não tenho muito parâmetro ainda. Então depois que eu marco, faço a marcação de afundar pelo menos um rasgo em todas as linhas que eu estou vendo, eu já tenho um guia para minha serra não sair do lugar de bobeira. Então esse é o grande macete. Ó, encontrou. E você tem que tomar cuidado um pouco com isso também. Como está muito paralelo, a lâmina tende a escapar. Mas agora eu já tenho o meu caminho marcado, ó. Tá tudo afundado, tanto aqui embaixo quanto aqui. E agora sim eu já posso começar a cortar um pouco para lá e um pouco para baixo, um pouco para lá e um pouco para baixo, para ir seguindo a minha marcação e desviar o mínimo possível agora. Eu já finalizei o corte da maioria das peças, mas não todas. Antes de realmente finalizar, eu quero fazer o seguinte, eu quero montar o requadro principal da mesa. O que seria o requadro principal? São as travessas do tampo, né? Isso daqui vai ser a estrutura do tampo, depois aqui dentro vai ter um compensado. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer os recortes, né? A marcação dos encaixes, e vou fechar o tamanho definitivo desse quadro. Eu preciso disso para ter algumas medidas que vão ser exatamente as medidas que vão ser das madeiras que eu ainda não cortei, tá? Então, quero finalizar isso para pegar essa medida exata e não ter erro, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Não sei se você lembra que eu falei a questão do encaixe do parafuso, né? Então aqui eu tenho duas travessas menores, essas travessas laterais. Eu tenho aqui a travessa frontal, digamos assim, e a traseira, né? Vamos chamar assim, né? Ou então as frontais, sei lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu poderia muito bem vir por aqui, fazer 2, 3 furos e parafusar, né? Botar um parafuso daqui para lá e unir essas madeiras todas assim, de uma forma mais simples possível. Aliás, se você quiser fazer isso, tudo bem, não tem problema, é com você. Mas eu estou propondo aqui uma coisa um pouquinho mais desafiadora, né? Um pouquinho mais, nada demais, bem tranquilo de fazer, mas um desafiozinho um pouquinho maior e também que garante uma robustez maior da sua mesa. Então eu avaliei diversos tipos de encaixe e eu achei que valeu muito a pena fazer isso que eu vou fazer aqui, beleza? O que eu vou fazer aqui na ponta, né? O primeiro encaixe que eu vou fazer. Se você viu a aula de encaixe meia madeira, você deve lembrar desse encaixe daqui, ó. Esse daqui é um tipo de encaixe meia madeira que eu chamei de largura, né? Meia madeira de largura, porque ele pega a largura da peça e corta metade, tira metade. E aí a gente tem esse encaixe assim, ó. E vai ser exatamente isso que eu vou fazer, ó. São duas travessas em pés, assim como essas duas, que vão se encaixar assim. Então eu vou tirar um quadradinho de cima aqui, outro de baixo aqui, né? Assim, ó. E vou fazer esse encaixe, ou vice-versa, enfim, tanto faz. Vou fazer isso nas 4 pontas. E o próximo encaixe que eu vou fazer vai ser quase como esse daqui, ó. Vai ser mais ou menos uma espécie de meia madeira em cruz, tá? Em T, né? Cruz não, em T. Cruz seria ela passando. Mas enfim, como é que vai ser isso daqui, ó? Isso daqui vai ser a minha travessa, tá? Então, aqui embaixo da travessa eu vou fazer um rebaixo desse, tá? Eu vou fazer uma entradinha dessa daqui. E as travessas que vão ligar, isso daqui no caso, vão ser duas madeiras diferentes. Então você está vendo aqui até que está, entre aspas, dividido em 2 camadas, né? É uma madeira só que foi cortada, mas digamos que sejam 2 camadas, porque vai ser assim ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma camada até o final da peça, né? Até aqui a parte de fora, e a outra camada de cima vai parar aqui na parte de dentro da peça. Então é como se eu tivesse isso daqui, ó. Tá? Uma seção grande para lá, né? Mas é como se eu tivesse isso daqui. Uma peça vai ultrapassar a outra, vai entrar até aqui embaixo e essa peça vai ficar até aqui. É claro que tudo vai ficar na altura certinho, rebaixo direitinho, tá bom? Mas isso daqui vai facilitar para a gente não precisar fazer esse encaixe. E não só para isso. Tem outro detalhe aqui que eu ainda não falei, mas que é muito interessante. Você pode usar essa duplicação de madeira para fazer a mesa inteira. Na verdade, se você não conseguir achar pranchão, como esse daqui com 3,5 de espessura, se você não conseguir comprar um caibro, né, direitinho, uma perna de 3 aí de pinos, que também pode ser uma boa opção para você fazer os pés e as travessas, você pode usar, por exemplo, isso aqui poderia ser
duas ripas de pinos de 20 coladas. Em vez de ter 35, teria 40. Tá bom? Então você pode duplicar as peças mais finas com o intuito de fazer uma coisa mais grossa. Tem gente que bota 4 peças de 2 centímetros para fazer um pé bem grossão de madeira, tá? É até legal, é bem interessante. Mas a gente vai começar aqui com uma coisa um pouco mais reduzida, beleza? Já que eu também já tinha essas peças aqui e eu acho que ela tá num tamanho bem interessante. Mas isso é uma dica que vale a pena, tá legal? Se você não conseguir encontrar peças maiores ou tiver muita dificuldade de fazer esse tipo de encaixe aqui, que a gente vai fazer, aliás, esse aqui não, mas por exemplo, esse daqui, né? Você pode usar peças duplicadas, beleza? Então, vamos começar a fazer essa marcação para a gente começar a cortar, fazer todos esses encaixes direitinho. A primeira coisa que eu fiz foi botar uma etiqueta para identificar não só qual pedaço que ia com qual, então fiz isso em todos, ó, A, B, C, D, e também essas etiquetas viradas para cima, eu sei que isso aqui é a parte de cima, tá? Eu já olhei com cuidado, escolhi os lados, tudo certinho, já olhei todas as faces de todas as madeiras e já determinei que vai ser assim, então etiquetei, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, como é que a gente vai fazer esse encaixe aqui? Bom, esse traçado aqui, ó, aqui, ele vai ter que pegar na metade da madeira, né? Tanto que eu encaixe meia madeira. Esse traçado aqui, ó, esse, o que ele vai ser? Ele vai ser a espessura da outra peça, porque ele vai ter que encaixar bem certinho, tá? Então, não é que a gente não vai ter que tirar a medida, tá? Mas, por exemplo, como é que a gente vai achar essa metade aqui? Através do graminho, que é uma ferramenta de marcação e medição, tá? E eu já vou te mostrar como fazer isso com o graminho. E para fazer essa medição aqui, a gente vai apoiar uma peça na outra e traçar. Muito simples, beleza? Bom, para quem não conhece, esse daqui é o graminho, ó. Você vai ver como essa face daqui ajuda você a fazer uma marcação com uma medida exata, tá? Isso aqui vai apoiar aqui na base da madeira para ajudar a gente. Então vamos lá, eu quero pegar essa metade aqui da madeira. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é medir essa largura aqui é medir a largura da minha peça. Então eu estou aqui com 68, eu só queria conferir mesmo. Eu vou botar aqui a metade disso, então vai ser 34. Para conferir se a minha marcação realmente ficou no centro, eu vou fazer o seguinte, eu vou apoiar de um lado e vou correr o meu graminho para fazer um traço. Vou apoiar de outro e vou fazer a mesma coisa. Desse jeito eu consigo conferir se o traço saiu um em cima do outro. Você está vendo 2 traços aí? Não, né? Porque realmente saiu exatamente em cima um do outro. Isso aí nem é comum de acontecer de primeira. Mas de qualquer forma, beleza, fiz a regulagem. Eu vou sempre passar dos 2 lados para conferir, porque é possível que uma peça esteja ligeiramente maior ou menor do que a outra. Isso tem que ser bem preciso, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu tenho que decidir qual parte que eu vou tirar de cada uma. E aí eu decidi o seguinte, a peça mais longa eu vou manter o quadrado de cima e vou tirar o de baixo. E a peça mais curta eu vou fazer o oposto, beleza? Então, primeira coisa, ó, vou marcar. Marquei aqui. Ó, eu tenho que usar esse mesmo lado aqui para fazer a marcação, tá? Então, já fiz a marcação da metade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça daqui e vou botar aqui em cima e alinhar essas 2 faces aqui, ó. Lembrando que eu vou tirar o quadrado de baixo, então tem que traçar para baixo, que é onde eu vou correr a minha ferramenta de corte. Aqui, ó, eu gosto de fazer o seguinte, pega um esquadro e confere a posição desse cara aqui, não confia só no alinhamento da lateral aqui não, tá? Fazer a mesma coisa aqui e do outro lado. Eu encosto o esquadro e arrasto tudo junto, ó, para nivelar aqui, que fica muito mais fácil. Bom, agora eu tenho isso aqui, ó. Certo? Ó, eu vou tirar esse quadrado com a minha serra e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, só que ao contrário. E vou repetir isso em todos os lados. Agora, como é que vai ser a marcação do outro encaixe ali no centro? Vamos lá. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ter que achar o centro dessa peça. Só que é o seguinte, ó, lembrando, eu tô aqui com a minha parte superior, ó, da minha letra, tanto aqui quanto do outro lado, e o meu corte vai ser na parte de baixo. Então, ela estava virada para baixo porque eu estava desenhando aqui esse quadrado, mas eu vou fazer isso de novo, vou virá-la para baixo, beleza, já não tem mais letra, tudo tranquilo. Agora eu vou ter que achar o centro, né, vamos achar o centro,
E eu vou pegar uma peça, a peça que vai encaixar aqui, eu vou pegar ela como base para fazer a marcação, tá bom? Primeira coisa, achar o centro. Como que eu vou achar o centro dessa peça? Bom, pego minha trena, meço o total e tem 120. Vai ser um esquema relativamente parecido com o graminho, tá? Só que com a trena. Então vamos lá. Marco 60 aqui, estico a trena, marco 60. Marcação leve. Agora faço a mesma coisa do outro lado, igual eu fiz com o graminho. Pego minha trena e marco 60. E eu não vou nem marcar porque eu vi que deu exatamente em cima do traço que eu já tinha marcado. De novo, deu bem certinho, quer dizer que tá tudo correndo bem. Ok, próxima coisa. Eu já deixei separado aqui essa peça, ó, que eu vou usar para, vai ser a travessa de baixo. Vai ter outra colada aqui em cima, como eu já expliquei. E provavelmente essa peça vai ficar desse tamanho aqui, mas eu não cortei ainda porque eu quero fazer o quadro antes, beleza? Como eu tinha falado. Então é o seguinte, eu vou pegar ela para fazer a medida da marcação certinha. Então, antes de qualquer coisa, eu vou também achar o centro dessa peça e você já vai ver por quê. Achei o centro da minha peça e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Você viu que eu já achei o centro aqui também da travessa maior. Eu vou até esticar essa linha com o meu esquadro. Então eu boto bem em cima da linha aqui, ó, e faço o ajuste com o esquadro. Agora ela está correndo junto com o esquadro, tá? Tudo que eu preciso fazer, ó, é posicionar ela em cima da linha, chegar ela bem para baixo, seguro aqui e marco. Beleza, agora já tem a marcação, isso aqui é o centro, tá? Eu vou até fazer assim para não confundir. E a próxima coisa é a marcação do quanto que eu vou tirar de espessura. Então, como vai ser essa peça que vai entrar, eu vou simplesmente apoiá-la aqui. Eu posso até usar a minha mesa para fazer isso. Mas eu não vou usar a mesa não, eu vou botar ela aqui, ó. Vou botar com a ponta, né? Porque é a ponta que vai ficar. E vou marcar. Ok, fiz uma marcação aqui. Agora eu pego essa medida daqui, ó. Dou um pontinho aqui para descer esse traço. Bom, agora eu já tenho aqui também, ó. Não vou nem riscar aqui em cima, mas... E aqui faltou. Mas eu só preciso replicar a mesma coisa que eu fiz aqui e fazer a mesma coisa na travessa do outro lado. E aí sim eu já tenho o desenho de todos os rebaixos. Você viu que realmente não é difícil, tá? Você só tem que usar algumas técnicas de uso de achar o centro, usar os quadros, esse tipo de coisa que você chega lá. Então, para você ter uma visão geral, ó, a gente vai ter esse tipo de encaixe aqui nas pontas. Então, 1, 2, 3, 4 pontas com esse encaixe. E a gente vai ter aqui esse corte nas duas partes, né? E aí vai passar uma travessa aqui de ponta a ponta e outra, enfim, uma de fora a fora e outra por dentro, beleza? Então é isso aí, eu vou terminar as marcações e começar a cortar. Então, pessoal, as peças já estão aguardando ali, tá? Tem peça aqui, tem um monte de peça ali. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque já tá ficando longo demais. E no próximo vídeo a gente continua a nossa bancada de marceneiro.